Olá, amigos, olá, amigas. Este é mais um vídeo da série Aspectos Morais da Revista Espírita, que tem o apoio da Associação Espírita Teresa d'Ávila. Série esta que tem como objetivo incentivar e divulgar os 12 volumes das revistas espíritas publicadas por Allan Kardec entre os anos de 1858 e 1869. E hoje vamos analisar, estudar um artigo bastante interessante, cujo conteúdo repercute até hoje, e vocês vão ver por quê. Título do artigo: é permitido evocar os mortos, já que Moisés o proibiu? Está na Revista Espírita de outubro de 1863. E comigo estão os companheiros Felipe Rocha e Sônia Hoffmann para debatermos esse tema tão interessante. Olá, Sônia. Olá, Eduardo. Olá, Felipe. Olá a todos os nossos queridos amigos ouvintes que acompanham esses nossos programas e que também, dando seu like, muitas vezes trazendo seus comentários, nos auxiliam também com algumas sugestões, ou até mesmo pessoas que, independentemente de não estarem deixando lá no site, mas que muitas vezes fazem contato diretamente conosco, ou presencialmente, ou por uma outra via, vem construindo ao longo do tempo todo esse trabalho. A todos vocês o nosso profundo agradecimento, e nós entendemos que quanto mais nós lemos a própria Revista Espírita, ela vai abrindo novos horizontes e novas perspectivas e novas necessidades de nós cada vez mais aprofundarmos as nossas leituras, os nossos estudos, e assim também incentivar a todos vocês para realizarem isto. E sempre lembrando a todos que quem não tiver a possibilidade de ler a Revista Espírita em documento, no documento físico, pode acessar o site da Federação Espírita Brasileira, febnet.org.br. Muito bem, ele está atento hoje. E baixar gratuitamente todas as edições e fazer a sua leitura. Olá, Felipe, tudo bom? Olá, Sônia, olá, Dudu, olá os companheiros que nos acompanham, que nos prestigiam, que estão dispostos mais uma noite de refletir conosco. Fazemos esses votos aí, acompanhando a Sônia, acompanhando o Eduardo, para que todos leiam, para que todos se interem dos assuntos da Revista Espírita. São artigos muito interessantes e que, sem sombra de dúvidas, vão acrescentando aí aos nossos estudos, ao nosso conhecimento, e vão abrindo nossa cabeça, mostrando muito o jeito como o Kardec pensava, né? E esse artigo é um deles, daqueles que mostra bem o jeito, a lógica do Kardec, que às vezes a gente esquece, né? Até de utilizar nos nossos assuntos do dia a dia, até dentro da casa espírita mesmo. Então, acho que é um tema muito legal, um artigo muito bacana. São 2 artigos, na verdade, né, Dudu? Vamos abordar Sim. O anterior também. Sim. Mas espero que todo mundo se divirta e goste desse artigo de hoje. E é muito interessante nós também já iniciarmos esse processo todo de reflexão, porque se não fosse pela possibilidade de evocação, nós estaríamos assim, não estaríamos sendo contemplados por ter vários artigos da Revista Espírita, uma vez que Allan Kardec promoveu a evocação de vários espíritos, justamente espíritos, tanto espíritos superiores quanto espíritos de outras ordens, para que houvesse um conhecimento dessa realidade da espiritualidade. Então, isso tudo não foi utilizado por Allan Kardec, esse processo de evocação dos espíritos, ele
com isto, ele trouxe toda uma possibilidade de nós começarmos a refletir sobre vários aspectos e pontos que, de outra forma, não seria possível, não seria viável ainda, não é? Aliás, eu faço a pergunta, Sônia, você, que é título do artigo, né? É permitido evocar os mortos, já que Moisés proibiu isso há 1400 anos antes de Cristo? Olha, Ainda é proibido evocar os mortos? para algumas religiões, sim, mas nós entendemos o quanto foi importante, o quanto foi útil dentro do Espiritismo essa evocação, não é? Então, nós temos de entender com qual intenção nós fazemos o que nós estamos fazendo. E com qual intenção Moisés proibiu Exatamente. a evocação dos mortos, não é mesmo, Felipe? É isso, né, Dudu? É interessante a gente contextualizar um pouquinho, até para o pessoal que não tem o hábito ou ainda não leu o Velho Testamento, né? Sim, sim. Então a gente tem toda a descendência, né, até chegar nas 12 tribos, e quando elas estão no Egito, passa-se um tempo e o povo hebreu é escravizado. Moisés, então, é aquele homem, né, que após ser adotado ali praticamente pela família do imperador, do governador, né, ele se descobre hebreu e é escolhido por Deus, né, assim pelo menos são os nossos registros, para governar aquele povo, libertar aquele povo até a terra prometida de Canaã. Nesse contexto, ele sai com um povo gigantesco, escravizado, né, acostumado com o Egito, acostumado com aquela posição de servidão, um povo embrutecido, truculento, né, um povo sem muita cultura, e ele sai com aquele povo caminhando no deserto para chegar numa terra prometida. Bom, nos dias de hoje, com toda a nossa intelectualização, isso já seria muito difícil, né? Então nós temos que voltar ao passado e pensar como é que foi isso, né? Como é que foi esse homem, esse líder que conseguiu fazer isso há tanto tempo atrás, né? E a gente, lendo ali, a gente vai ver que há vários questionamentos, o povo questiona, o povo quer desistir, o povo fica incrédulo, né? Quando Moisés sobe no monte para receber os 10 mandamentos, o povo começa a adorar objetos. Então, é interessante que a gente contextualize tudo isso, né? Dentro desse contexto todo, realmente Moisés proibiu de evocarem os mortos? Sim, é um fato. Né? Então, se a gente for ler as escrituras, Moisés foi incisivo nisso e proibiu a evocação dos mortos. Né? Proibiu que se evocassem os mortos. Mas agora o porquê? Exatamente. Consegue nos ajudar? Justamente para que não houvesse esse excesso no próprio povo, porque até como nós vamos encontrar em um artigo anterior a este que nós hoje estamos apresentando, mas reportando ao artigo anterior na própria Revista Espírita, como não havia lá naquele tempo e naquele local não havia um espaço determinado para colocar, para ter locais ou instalações adequadas para colocar entre todo esse povo mais embrutecido, aqueles mais embrutecidos ainda, infringiam a lei, aqueles que estavam infringindo a lei, aqueles que estavam provocando excessos. Então, o que ele fez? Ele simplesmente, não é, tomou como uma medida, bom, vamos proibir para todo mundo, então. Não é? Já que nós não podemos, já que não é possível, já que não existe a possibilidade de nós proibirmos para alguns, e mesmo que seria talvez, eles iriam entender como injusto ou como um privilégio, então o que ele faz? Ele pega e utiliza do seu papel, não é, de autoridade e simplesmente proíbe para todas as pessoas.
porque ele sabia que aquilo ali não ia resultar muito bem, não. Porque também é bom esclarecer que Moisés, como médium, recebeu os 10 mandamentos, né, da espiritualidade superior, que tentavam trazer, né, as primeiras sementes cristãs para aquele povo, né, e eram leis mais duras. Só que existiam leis mais duras ainda, que eram as leis civis. Exato. Né? Os 10 mandamentos constituíam a lei divina, mas ele foi obrigado, justamente pelo povo ser embrutecido e bastante ignorante, foi obrigado a criar leis civis para regularizar, né, controlar aquele povo. E entre essas leis estava justamente esta de proibir a evocação dos mortos, porque a evocação estava sendo feita de forma inadequada, né, de forma muito estranha, com intenções muito escusas, e não estava sendo correto isso. Né? Moisés não queria que isso acontecesse, por isso aliás, era condenado com a morte, né? A quem infringisse essa lei de evocar os mortos, para vocês verem como eram duras as leis de Moisés naquela época. E vamos trazer para o nosso momento, para a nossa atualidade. Nós temos leis que regulam os atos das pessoas, dos cidadãos, não é? Se há leis que regulam esses atos, embora todos nós tenhamos o conhecimento hoje, já tenhamos uma outra forma de conhecimento e já tivemos um avanço moral e até mesmo intelectual, mas mesmo assim nós temos uma legislação que regula, que organiza, que ordena todas essas nossas manifestações. E é necessário que haja, porque quando o ser humano, por si só, ele não consegue desenvolver e cumprir o seu próprio dever de respeitar o próximo, de fazer as coisas dentro daquilo, dentro da questão das leis divinas, então é necessário fazer uma outra série de colocações, justamente para que não venha a acontecer, não é? É como aqueles pais que, ao terem seus filhos, para evitarem algumas confusões dentro da casa, precisam estipular algumas normas de disciplinar aquelas crianças, não é? Agora, pode falar, filho. Eu queria evocar uma lei aqui também, né, utilizando o termo evocação, mas é que é a lei de sintonia. Isso é muito interessante a gente prestar atenção nessa lei da sintonia, para que a gente avalie com uma clareza essa proibição. Tomando por parte que o povo era mais embrutecido, que o povo era menos esclarecido, nós podemos concluir que o povo tinha uma sintonia inferior, né, na maior parte do tempo. Ainda mais com tantas necessidades, né? A gente sabe ali que o povo passou 40 anos no deserto, foram gerações, né? A geração, inclusive, que saiu do Egito não chegou a Canaã, né? Por conta de coisas que aconteceram durante esse trajeto. Doenças e até mesmo algumas brigas entre eles próprios, não é? Mas doenças e coisas assim, não é? Que foram diminuindo a capacidade. Pestes, ataque de víboras, né? Eles passaram muito tempo comendo maná, então a fé deles estava sendo muito testada, né? A crença deles estava sendo testada quase que o tempo inteiro. Então a sintonia, os pensamentos não eram os melhores, né? E nesse contexto todo, a evocação de espíritos com essa sintonia baixa atrairia que tipo de espíritos? Né, que tipo de entidades viriam se comunicar ali e qual seria o cunho dessas entidades, né, desses espíritos, né, dessas conversações. Né? Então, ficava restrito realmente, né, aos sacerdotes. Né? Então, a Moisés, que era o líder, e depois ele elege uma tribo,
né, que vai ter apenas os sacerdotes serão daquela tribo, então serão homens preparados para essas comunicações. Então tem todo um contexto que a gente tem que levar em conta, né? E a sintonia eu acho que é um ponto muito interessante da gente avaliar. Mas agora vamos passar um passo para frente. Não sei se tu quer falar mais alguma coisa sobre isso, Dudu. Eu queria dar o contrassenso que Kardec apresenta também no artigo, né, de que quem condena a evocação dos mortos abre brecha, né, na sua própria estrutura religiosa para evocar outros personagens, né, como santos. Né? E outra coisa curiosa, que o próprio diabo, que deveria ser a entidade mais castigada de todas por ter infringido todas as leis de Deus, é o que tem, né, é considerado que tem mais liberdade de atuação. Pode ir e vir para qualquer lugar, atuar em quem quiser, influenciar em quem quiser, e os santos podem ser também evocados à vontade quando as pessoas têm suas necessidades. Então, foi o argumento que Kardec utilizou. Não exatamente. Uhum. E agora, o que eu queria falar da nossa segunda parte vai uma pergunta também, Jesus proibiu a comunicação com os mortos? Pois é, se fosse tão importante assim, Jesus teria colocado isso lá nas mensagens dele, que a gente pode observar nos 4 evangelhos sinóticos. E até Allan Kardec, ele utiliza até, foi bastante interessante, não sei se foi irônico, mas porque ele também gostava de umas brincadeirinhas de vez em quando, o Kardec, não é? Mas ele pergunta, ou vamos dizer que Jesus esqueceu de dizer isto, não é? Não, Jesus não esqueceu coisíssima nenhuma, não esqueceu de dizer, olha, vocês não podem evocar os mortos, porque isso simplesmente é possível fazer, é possível, tanto é que não é o próprio Jesus, ele conversa lá quando ele vai fazer ele vai retirar uma legião de espíritos que estavam lá, ele mantém uma conversa, é claro, Jesus tinha toda uma autoridade moral e intelectual, mas ele não proibiu, porque ele como é que ele iria proibir uma coisa que ele também estava fazendo, não é? Lá no Monte Tabor, né, ele conversando também com Elias e Abraão, já desencarnados, né, há muito tempo. Isso não, eles não condenam, né? E tantos outros casos que a gente tem aí na história, né? Até a própria Igreja Católica tem vários casos de livros psicografados, inclusive, né? De mensagens de espíritos, que a gente vai ver. Tem uma freira também que se comunicou, que escreveu um livro em São Paulo, né? Tem uma publicação da Igreja Católica Paulista, de uma freira que escreveu um livro através de psicografia. Depois eu vou até mandar o linkzinho aqui do livro, me fugiu o nome da freira agora, mas a gente tem muitos casos, né? E a Igreja Católica e as outras igrejas acabam condenando algumas coisas e esquecendo de condenar outras, né? Nessa parte da comunicação com os espíritos está bem claro a condenação, né? Não pode, não se pode fazer. Mas tem tantas outras regras, né, que a gente lê em Deuteronômio, por exemplo, que não são seguidas, né, Sônia? Tem uma bem curiosa, inclusive, né? Onde era dito que os sacerdotes então que eles não se beneficiassem de heranças, e a gente sabe que não é bem assim, não é? Então, por quê? Já que se era tudo proibido, se muitas coisas estavam vedadas ou vetadas, então por que o que era de interesse não era vetado?
não era e não é vetado. Agora, aquilo que é de interesse é vetado. Então, nós temos de ter esse discernimento, de saber entender todas essas situações e saber que isso acontece, sim, não é? Acontece. Então, é ter 2 pesos e 2 medidas. Então, nós temos de olhar para todo o ensinamento de Jesus e para toda a trajetória evolutiva do ser e entender que sim, não é? Que se em algum momento foi necessário um rigor, hoje esse rigor já não é mais tão necessário no aspecto de fazer uma proibição tão profunda assim, não é? Mas é claro que toda a literatura espírita vem, sim, trabalhando com essas questões sobre a evocação, para que as pessoas não façam essas evocações com a intenção de brincadeiras, com intenções frívolas, com intenções mesquinhas, porque aqui nós vamos voltar para essa primeira questão que tu apresentaste, Felipe, a questão da sintonia. Porque se nós vamos organizar todo um processo de evocação e trabalhar a partir daí com questões que são meras curiosidades, brincadeiras, não é? Até mesmo, quantos já não fizeram aquela brincadeirinha do copo lá na sua infância, na sua juventude, e muitos levaram sustos enormes com essas questões, porque muitas vezes podem estar chamando que espíritos? Espíritos levianos, né? Espíritos levianos, espíritos zombeteiros e até mesmo, muitas vezes, espíritos maldosos mesmo, não é? Exatamente. Exato. E tem um outro ponto que eu acho que é interessante a gente observar, né, que isso a gente enxerga em toda a obra do Kardec, mas nesse artigo em específico está muito acentuado, que é a capacidade do Kardec de confrontar essas máximas, né, essas regras com lógica, né? E isso é muito importante que a gente faça nas nossas reflexões, nas nossas casas espíritas, nos nossos grupos de estudo, que nós possamos olhar as regras, as leis, as máximas aplicadas com a lógica, né? Isso não pode ser considerado algo errado, né? Que a gente não possa nunca questionar nada, nunca se perguntar nada, porque a nossa doutrina foi feita toda assim, em cima de questionamentos, em cima de dúvidas, em cima de busca de respostas, né? Então nós temos que poder confrontar, utilizando a lógica, utilizando a racionalidade, utilizando as leis de Cristo, para ver as nossas ações hoje, né? Bem o que a Sônia estava comentando agora, né? Então, vamos utilizar mais ou menos a linguagem do Paulo, né? Então está dizendo que está liberado para todos a comunicação com os espíritos? Claro que não, né? A gente também tem que seguir algumas regras, e essas regras são pautadas pela lei de sintonia, né? Pela uma lei de Deus também, né? Então nós temos que nos sintonizar, porque se nós fizermos fora disso, nós estaremos atraindo espíritos de sintonia mais baixa, levianos e até maldosos, como vocês disseram muito bem aí. Sim. Não é à toa que Kardec, né, junto aos espíritos, trouxe como segundo livro das obras básicas o livro dos médiuns, né, um guia que orienta justamente todo esse processo de comunicação que a mediunidade nos traz, né, e lembrando sempre que a mediunidade não foi invenção, né, do espiritismo, né, vocês estão vendo através dessas notas sobre Moisés, que a mediunidade vem desde a época de Moisés, né, e até anterior a ele. Né, fenômenos é o que não falta lá no Antigo Testamento mostrando isso. Agora, quando a gente pede que as pessoas, né, principalmente de outras religiões, porque o Espiritismo nos esclarece bastante sobre isso, como o Felipe falou, com lógica, com bom senso. Mas quando as pessoas são influenciadas, são levadas
a acreditar que as leis civis, né, de 1000 anos, quase 2000 anos antes de Cristo, ainda servem para hoje, alguma coisa errada aí. Né? Como Kardec levantou também que, né, não se poderia usar as leis civis da Inquisição, né, da Idade Média, na França do tempo. século XIX. Uhum. Né? Assim também como não podemos usar as leis civis que Moisés, né, trouxe para o povo hebreu daquela época nos dias de hoje. Não tem lógica, gente, não tem o mínimo bom senso nisso. Então vamos tomar cuidado com esses falsos profetas que querem trazer um falso moralismo e até condenar o próprio espiritismo com essas leis, né, que foram trazidas lá do início, né, da humanidade. Mas, e reforçando isso que o Felipe vem trazendo, Eduardo, essa questão de utilizar argumentos lógicos. E para nós termos argumentos lógicos, nós precisamos o quê? Ler, estudar, Exatamente, refletir, meditar, buscar informações, ir a fontes fidedignas, não é? E para nós nos organizarmos e nos respaldarmos em conhecimentos seguros e não argumentos falsos ou argumentos que simplesmente podem ser rebatidos a qualquer momento, porque se aquela pessoa que estiver contra-argumentando não estiver fundamentada, não estiver convicta daquilo que está fazendo, ela vai ficar na saia justa, não é? Ela vai ficar, ué, mas daí até daqui a pouco até ela está trocando de ideia. Então, nós precisamos, sim, ler, e ler, estudar, meditar, conversar, dialogar com pessoas que tenham um entendimento, não é? E procurar cada vez mais nos fundamentar em questões que sejam lógicas, que deem ao ser a possibilidade de uma emancipação moral e intelectual. Nós estamos chegando no finzinho já do nosso encontro, mas tá muito legal esses estudos do Velho Testamento, né? A gente vê o quanto rico é também o quão rico é o Velho Testamento, né? Assim como o Novo Testamento. E uma curiosidade aqui que a gente até comentou antes do início da gravação, né? Que após a vinda de Cristo, né? Então, até Cristo, o batismo era feito na submersão das águas, né? E após a vinda de Cristo, para o cristianismo, para ser batizado como cristão, o batismo era feito pelo Espírito Santo, né? Então, a pessoa que era aceita pelos cristãos, que era batizada, ela recebia o Espírito Santo, né? Inclusive fala em Atos dos Apóstolos que uma língua de fogo pairá sobre a cabeça e a pessoa falará em línguas, né? Então, para ver como tem essa relação posterior a Cristo com a espiritualidade, né? Com essa interação com o plano espiritual realmente. Não precisa mais a submersão da água, o ato físico, né? Uhum. É o Espírito até mesmo que batiza, a questão de Pentecostes, não é? De vários também falando em vários idiomas. O que era aquela, se não era uma relação mediúnica, não é, Felipe? Essas questões todas. Então, havia toda essa interação e tudo isso poderia se realizar. Como o próprio ali, nós também estávamos comentando sobre aquela questão do centurião, que vai a Jesus e diz para ele, não, tu não precisas ir até minha casa, diga, dê uma ordem, ou diga aos seus colaboradores para irem lá, e eles irão, não é? Ou seja, ele acreditava naquilo, tanto é que quando ele chega em casa, o servo estava curado.
Quer dizer, havia todo esse entendimento de que a espiritualidade estava presente, de que havia possibilidade dessa intermediação e de essa inter-relação de espíritos desencarnados com espíritos encarnados. E é por isso, amigas e amigos, que sempre incentivamos a ler as revistas espíritas, e se quiserem ler o Antigo Testamento, lá na Bíblia, né, estudem também o Espiritismo junto com essa leitura, porque o entendimento, a chave para o perfeito entendimento do Antigo Testamento está nos ensinamentos espíritas. Um abraço a todos e até a próxima semana. Um abraço a todos, uma semana abençoada e até o próximo encontro.